Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Janaranjana.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. Muito bom dia a todos. Hoje começamos um pouquinho mais cedo, né? Pegamos vocês de surpresa. Eu vou ter que parar um pouco mais cedo, porque eu tenho um compromisso, 8 horas. Então, podia começar no horário normal e não cantar, mas aí ia ficar faltando alguma coisa. Então, começamos 5 minutinhos antes. Me dera cantar 5 minutinhos, mas vamos cantando mais do que 10. Essa é a potência do Mahamantra. Então vamos ler, continuando com as nossas leituras transcendentais. Nossa quarentena transcendental, já estamos no finalzinho aqui. Primeiro canto, capítulo 9, a morte de Bhishma Deva. Hoje é o verso número 40. Então repitam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lalita Gati Vilasa Valguhasa Pranaya Nirikshanda Kalpitorumana Krita Manukrita Vatya Ummadandha Prakritim Agam Kilayasa Gopavandvaha. A tradução de cada palavra: Lalita, atrativos; Gati, movimentos; Vilasa, atos fascinantes; Valgu, raça, doce sorriso; Pranaya, amoroso; Nirikshana, olhando para; Kalpita, mentalidade; Urumanaha, altamente glorificado. Ritamano Krita Vatyaha, no ato de copiar os movimentos; Ummada Andaha, enlouquecidas de êxtase; Prakriti, características; Agam, submeteram-se; Kila, certamente; Yasya, cujos; Gopa Vadvaha, as donzelas vaqueiras. Muito bem. Então vamos repetir a tradução dada por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Repitam, por favor. Oxalá minha mente se fixe no Senhor Shri Krishna, cujos movimentos e sorrisos de amor atraíram as donzelas de Vrajadhama, as gopis. As donzelas imitaram os movimentos característicos do Senhor após seu desaparecimento da dança da raça. Vou repetir. Oxalá minha mente se fixe no Senhor Shri Krishna, cujos movimentos e sorrisos de amor atraíram as donzelas de Vrajadhama, as gopis. As donzelas imitaram os movimentos característicos do Senhor após seu desaparecimento da dança da raça. Significado dado por Srila Prabhupada. Devido ao êxtase intenso no serviço devocional, as donzelas de Vrajabhumi alcançaram unidade qualitativa com o Senhor, dançando com Ele em nível de igualdade. Tem muita coisa aí que vocês fazem, né? De repente podia tentar nesse momento ouvir aqui dançando com ele em nível de igualdade, abraçando-o com amor nupcial, sorrindo-lhe jocosamente e olhando para ele com uma atitude amorosa. Vou repetir aqui. Devido ao êxtase intenso no serviço devocional, as donzelas de Vrajabhumi alcançaram unidade qualitativa com o Senhor, dançando com ele em nível de igualdade, abraçando-o com amor nupcial, sorrindo-lhe jocosamente, olhando para ele com uma atitude amorosa. A relação do Senhor com Arjuna é indubitavelmente
louvável para devotos como Bhishmadeva, mas a relação das gopis com o Senhor é ainda mais louvável por causa de seu serviço amoroso ainda mais purificado. Pela graça do Senhor, Arjuna teve a fortuna de ter o serviço fraterno do Senhor como um quadrigário, mas o Senhor não dotou Arjuna de igual poder. As gopis, contudo, praticamente tornaram-se unas com o Senhor, por alcançarem pé de igualdade com o Senhor. A aspiração de Bhishma de lembrar-se das gopis é uma oração para ter também a misericórdia delas, no último estágio de sua vida. O Senhor fica mais satisfeito quando seus devotos puros são glorificados. E por isso Bhishmadeva não glorificou apenas os atos de Arjuna, seu objeto imediato de atração, como também se lembrou das gopis, que foram dotadas de oportunidades sem par ao prestarem serviço amoroso ao Senhor. A igualdade das gopis com o Senhor nunca deve ser mal interpretada, como sendo semelhante à liberação sayúdia do impersonalista. A igualdade das gopis com o Senhor é aquela do êxtase perfeito, em que a concepção diferencial é completamente erradicada, pois os interesses do amante e do amado tornam-se idênticos. Srila Prabhupada aqui diz. Om Gyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukhaṁ karoti vachalam pangulangayate gurinyat kripatamaham vande Shri Gurum Dinatarinam vanchakalpatarubhasya kripa sindhuveva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Lalita gati vilasa valgu hasya pranaya nirikshana kalpitorum manaha kritamanu kritavatya madhandaha prakritin agan killayasya gopa Vadvaha. Oxalá minha mente se fixe no Senhor Shri Krishna, cujos movimentos e sorrisos de amor atraíram as donzelas de Brajadama, as gopis. As donzelas imitaram os movimentos característicos do Senhor após seu desaparecimento na dança da rasa. Ok, então tudo indica que realmente aqui já estamos nos momentos derradeiros desse passatempo, porque Bhishmadeva começou a fazer as suas meditações, né? E ele chegou aqui já no clímax, porque estamos falando das devotas mais avançadas do universo. Não existe ninguém, não há nada que possa ser comparado ao amor e à relação íntima, porque, de fato, a intimidade que uma gopi tem com Krishna é algo que não tem paralelo, né? Às vezes nós vemos esse mundo, talvez a maioria, não digo a maioria, mas muita gente ainda nem sequer acredita em Deus, e alguns acreditam, mas acham que ele é só uma energia, uma luz, algo impessoal. Então tudo vai, né? Até você chegar a entender a personalidade de Deus e entender que você pode ter uma relação, estabelecer uma relação tão íntima, como o Prabhupada mencionou aqui, nupcial. Uau, isso é algo muito elevado. Inclusive, para chegar a entender isso, nós precisamos, até para entender, passar por várias coisas, né? Existe um livro muito valioso, quem não leu deve ler, que é o Upadeshamrita, o Néctar da Instrução, que é do discípulo direto e mais, assim, importante num sentido, de Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami. Ele começa, primeiro verso, falando, né, do controle dos sentidos, ele vai indo, fala sobre aceitar o que é favorável, o que é rejeitar o que é desfavorável,
Depois ele fala sobre como nos relacionarmos com os devotos. E depois ele explica os diferentes tipos de devotos, né? O iniciado, o neófito, o avançado, e como nos relacionarmos com eles. Depois ele dá a essência de todos os conselhos, que é o cantar do Santo Nome e das qualidades de Cristo. Ele vai indo, até que a partir do verso 10 ele fala das Gopis e de Radharani. No verso 10, por exemplo, ele explica que para sair de Maya, né, a pessoa precisa primeiro se tornar um karmi. Karmi é aquela pessoa que mesmo tendo desejos materiais, ele vai buscar satisfazê-los dentro de regras e regulações védicas, né? Ele aceita o que é chamado de karma kanda. E ele já começa, Rupa Goswami dizendo, é muito raro encontrar alguém que esteja disposto a aceitar as regras e regulações da literatura védica, se tornar um karmi. E desses karmis, pode ser que um seja bem sucedido e se atraia por Jnana, pelo conhecimento transcendental, e começa a deixar de lado a busca do gozo dos sentidos e começa a buscar conhecimento e tentar se desvencilhar, desenredar e se desapegar das coisas materiais. É muito raro alguém que chega a esse ponto, se torna um Jnani. E desses Jnanis, é muito raro alguém se aperfeiçoar a ponto de se tornar um devoto, de prestar serviço devocional, né? Isso é muito raro também. E desses que prestaram serviço devocional, é muito raro alguém que tenha atingido a devoção pura. É muito raro, muito difícil, especialmente nessa era também, né? E desses que atingiram a devoção pura, tem aqueles que começam a realmente fazer amizade com Krishna, ter uma relação de servo, algo assim já extremamente raro. E depois existem aqueles que se tornam amigos de Krishna, né? E ele vai explicando até chegar nas Gopis, que é um nível, como falamos, de intimidade que é inconcebível, né? As Gopis estão muito além de qualquer concepção. E é curioso porque, embora elas sejam as devotas mais avançadas do universo, assim, a swarupa delas, a forma delas, assim, a própria natureza delas, e assim, como elas são, pessoas aldeãs, pessoas absolutamente simples, vaqueirinhas, né? Que não estão, assim, presas ao aspecto filosófico, intelectualoide. Elas têm uma ligação direta com Cristo, uma relação raganuga, uma relação espontânea que é estabelecida. Olha, para vocês hoje não vai ter pergunta, fica só atento aqui. Não, mas eu não vou, entendeu? Então, como eu estava falando, as Gopis, elas têm uma relação direta com Cristo espontânea, completamente espontânea, não é algo que passa pelo intelecto, que você tem que entender. Já passaram por isso. São as mais avançadas, inclusive Shukadeva Goswami também, não só as Gopis, mas falando dos Gopas, dos vaqueirinhos, eles falam, uau, esses vaqueirinhos para chegarem nesse nível de diariamente irem para a floresta, brincar com Krishna, apacentar os bezerrinhos e as vacas, eles fizeram todo tipo de austeridade e chegaram num nível inconcebível. Eles são os sábios mais avançados do universo. Eu quis dizer as Gopis, que vão até um passo além, né? Então a relação delas é completamente direta, espontânea, amorosa, e já falamos sobre isso, que existe, né, no planeta supremo Goloka Vrindavana, essa condição que só existe lá, um tipo de intimidade que ninguém está adorando Krishna, está se relacionando com Krishna porque ele é a causa de todas as causas, ele é assim aquele que criou milhares de universos e controla tudo, nada disso. É simplesmente se atraíram pelo caráter de Krishna, pela personalidade, pela doçura, pelas qualidades de Krishna, né? Então, por isso que eu disse aqui, Vishvadeva já está no final, porque ele já chegou, não tem mais nada depois das Gopis, né? Tem mais uma coisa só depois das Gopis, que é Radharani, né? Que também no Rupa Goswami, nesse mesmo verso 10, que ele vai explicando os karmis, os gyanis, os bhaktas, e o devoto puro, e sakya, ele vai... Aí chega nas Gopis, aí ele fala, e de todas as Gopis, Radharani é o objeto principal, né? Não há nada que possa ser comparado a Radharani, e num sentido, as Gopis são meramente expansões de Radha. Isso é explicado no Chaitanya Charitamrita. Todas elas são expansões de Radharani. Elas são
manifestações do êxtase de Radharani personificadas, e elas auxiliam o casal divino no relacionamento, porque a opulência, né, de Radha e Krishna é infinita. Então, para que possa ser condimentado esses passatempos com uma quantidade infinita de variedade, existem milhares e milhares de golpes, assim, cada dia histórias e mais histórias e coisas impressionantes, e as golpes têm essa função, né? É dito que Radharani é como a trepadeira do amor a Deus, e as golpes são folhas. Então, quando Radharani abraça Krishna, as folhas, que são as golpes, também se sentem ali, participando internamente, e esse é o desejo delas, de ver Radha e Krishna felizes. Então, é o que há de realmente mais avançado. E aqui a gente está vendo que Bhismadeva, embora fosse um devoto, com uma relação de servo, ele sabia, ele conhecia, ele tinha essa compreensão da posição das golpes e meditou nisso no finalzinho aqui da vida dele e cita, né, assim, um momento muito peculiar da Lila, que quando Krishna, dançando com as golpes da Rasa Lila, desapareceu e elas ficaram procurando e começaram a imitar Krishna, começaram a dançar como Krishna. Elas muitas vezes imitavam Krishna, isso tem no 10º canto também, né? E esse passatempo Rasa Lila é considerado Lila Raja, né? O passatempo supremo, é o mais elevado de todos, e está ligado esse passatempo a um passatempo que um dia desse eu mencionei, não contei o passatempo, mas quando nós cantamos a canção Yashomatinandana, quando nós dávamos a tradução de cada um dos nomes de Krishna ligados aos passatempos, aí falamos, né, que ele é o ladrão das vestes, das golpes, né? Então, a dança da raça é um capítulo que vem depois desse capítulo de que Krishna rouba a roupa das golpes, porque a gente sabe, é descrito também que as golpes adoravam a deusa Katyayani, elas queriam ter Krishna como esposo. E elas adoravam, iam à beira do Yamuna, faziam suas cerimônias, depois se banhavam, né? E se banhavam no Yamuna, e Krishna, como é a super-alma, sabia disso, sabia que elas queriam ele como esposo. Então, Krishna, um belo dia, a descrição é que ele vai, e elas vão, quando elas estão se banhando, nuas, deixaram todas as roupas ali na margem do rio, ele vai lá e rouba todas as roupas e sobe numa árvore de Kadamba, e fica com todas as roupas lá e pede para que elas possam ir uma a uma buscar as roupas com ele. Imagine a travessura, né? Krishna é o travesso supremo, né? E aí elas estavam com frio, com vergonha, e aquela coisa, todo um diálogo que vale super a pena assim, a gente ler. Elas primeiro começam a dizer que ele era muito maldoso, né? E que se ele não devolvesse as roupas, elas iriam assim, falar dele para o rei Kansa, o tio de Krishna, que era Kansa, né? E ele seria punido. Aí Krishna falou, não estou nem aí para Kansa. Quer saber, eu vou matar Kansa. Tem mais essa. Como assim o rei, né? E elas ficaram, e ele não. Aí elas começaram a implorar, e ele falou, olha, vamos abrir o jogo, vamos combinar. Vocês estão aí adorando Katyayani porque vocês querem ser minha esposa. Eu sei disso, né? Então eu vou satisfazer vocês, né? Por favor, venham buscar roupa, né? E elas não queriam. Aí Krishna deu um argumento incrível. Um argumento que qualquer devoto puro aceitaria e se renderia. Ele falou, eu vou dar uma bênção para vocês, né? Assim como um grão frito no ghee nunca mais pode brotar, eu vou dar as bênçãos que todos os desejos materiais nunca mais vão brotar no coração de vocês. Aí elas ouvindo isso, um argumento que qualquer devoto, todo devoto quer isso, né? Aí elas se renderam e foram uma a uma buscar assim, as roupas de Krishna prometeu, queria satisfazê-las. E aí no belo dia, ele realmente decidiu fazer esse passatempo que aqui Bhismadeva está descrevendo, da dança da raça, e começou a tocar sua flauta, fez um som, assim, uma melodia muito romântica, né?
E elas começaram a ouvir, começaram a ficar atraídas e quiseram ir atrás dele. Mas aí é dito que os esposos, evidentemente, tentaram trancá-la. E aí o 10º canto do Bhagavatam descreve uma coisa muito incrível, que Krishna, com as suas potências inconcebíveis, ele fez um arranjo para que elas, que embora elas não tivessem corpos materiais, naquele momento elas manifestaram o corpo material, ficaram em casa com os esposos e foram com seus corpos espirituais para a beira do Yamuna para participar da dança da raça. Né? Isso é importante entender, que os corpos das gopis são completamente espirituais, não tem a menor mácula de matéria, e qualquer ideia que na nossa mente exista sobre o que é uma relação de casais, a gente tem que completamente esquecer disso. As gopis e Krishna, a relação é completamente transcendental, imaculada, os corpos delas são completamente espirituais, e são expansões de Radharani, como eu disse, né? Obviamente, quando Krishna veio à Terra e elas vieram, tem assim passatempos que a impressão é que elas eram casadas e tinham compromissos, mas tudo isso é passatempo, é lila, tudo é para condimentar assim as relações, elas são proibidas de ter com Krishna, então tudo isso faz parte, né? Cria, né, uma história muito interessante, e elas assim foram. E Krishna lá tocando a sua flauta, as atraiu, elas foram, e Krishna é tão travesso que quando elas chegaram, ele deu uma de Miguel, né? Ele falou: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram fazer aqui? Elas se entreolharam, falaram: como assim, né? Você está tocando a flauta, você está nos atraindo, e agora pergunta? Ele falou: não, agora é muito tarde, e a floresta é muito perigosa. Tem, assim, criaturas perigosas, voltem para casa. Ele ainda testou ela, né? Volta para casa. Aí elas: como assim, Krishna? Nós estamos aqui querendo ficar com você. Não, não é correto que uma mulher casada saia, né, e venha aceitar um amante. Isso é completamente contra as injunções escriturais. Ele testou elas, né? E elas, ao mesmo tempo, eram as maiores sábias do universo e começaram a dar argumentos. Falaram: não. As escrituras dizem que servir você, que é a alma de todas as almas, é a moralidade suprema. O que a gente está fazendo aqui é o máximo de castidade, é o máximo de moralidade. De fato é, está muito além de qualquer moralidade ou castidade mundana. E é o que o que Sanjaya diz no final da Bhagavad Gita, né? Que essa pessoa que se rende moralidade, vitória, poder extraordinário e opulência, né? Então as gopis são um exemplo máximo. E Chaitanya Mahaprabhu, dos 5 itens que ele da sua filosofia, um deles é esse, que temos que Gopi Bhava, seguir os passos das gopis, né? Temos que entender que Vrindavana é a morada suprema e não é diferente de Krishna. Temos que entender que o Bhagavata é a escritura suprema, Prema Bhakti é a meta última da vida, e que as gopis são o exemplo máximo. Faltou algum agora? Deixa eu me lembrar. Vrindavana é tão adorável quanto o próprio Senhor. Srimad Bhagavatam é a escritura mais elevada. As gopis são as devotas supremas. Prema Bhakti é a meta última da vida. E que tudo que tem relação com Krishna é igual a Krishna. Não me lembro se é exatamente isso, mas não importa. Gopi Bhava é a meta. Inclusive também naquele livro último que eu publiquei, Segredos do Amor a Deus, tem toda uma descrição que começa com Varnasha, quando Chaitanya Mahaprabhu pergunta para seu grande devoto Ramarandarai, para ele citar um verso que fale da perfeição, da meta última da vida. Ele começa falando de que as pessoas têm que se posicionarem dentro do Varnasha. Chaitanya fala: ok, mas isso é muito assim, básico, o que mais? Aí ele fala de Karma Arpana, você oferecer o seu trabalho a Krishna. Krishna fala: realmente, você tem razão, o que mais? Aí ele fala sobre Ekacharana, é você se render mesmo, abandonar todas as ocupações materiais e se render. Ele fala: ok, mas deve ter algo mais. Aí ele fala sobre Jnana Mishra Bhakti, que é a devoção
misturada com cultivo de conhecimento. Ele fala, ok, deve ter algo mais. Aí ele fala, Gyana Shonya Bhakti, a devoção isenta de busca por conhecimento, só a devoção mesmo. Ele, ok, mas deve ter algo mais. Aí ele fala de Dasya Prema, que é o servo, que é a devoção amorosa, que é o amor do servo. Ele descreve o amor de um servo. Chaitanya já começa a ficar muito feliz, mas deve ter algo mais. Aí ele fala Vatsalya Prema, o amor dos pais, né, dos bem-querentes, daqueles que são superiores e que tem a relação de proteger Krishna. Ele fala, ótimo, mas tem algo mais. Aí ele fala assim de Madhurya Prema. Madhurya significa o mais doce. Então é o amor mais doce, esse amor das gopis, que Bhishma está aqui se referindo, e como a gente falou, assim, é algo completamente transcendental, e a gente sempre comenta uns versos importantes, que Prabhupada muitas vezes também utiliza esse verso para explicar que Jamadhyasya Yataha, que tudo vem de Krishna. Então, a ideia de relacionamentos românticos vem de Krishna. Né? Não é que esse mundo, de repente, do nada, teve uma explosão, uma sopa cósmica, e aí apareceram essas criaturas, existe o feminino e o masculino, aí começaram a viajar numa ideia de relacionamentos românticos. Existe, porque existe em Krishna. Não teria a menor chance de existir, né? E é curioso porque muitos impersonalistas ou acadêmicos ou moralistas rejeitam a possibilidade de Krishna poder se relacionar, mas eles entendem que nesse mundo é possível, eles mesmos querem se relacionar, querem criar os seus romances, quer dizer, é inveja de Deus. Todo mundo quer participar disso, mas Deus não pode. Todo mundo quer ser mais do que Deus, ou quer ser Deus e quer rejeitar a Deus, não. Os romances entre Radha, Krishna, as gopis e Krishna são a origem do verdadeiro romantismo, né? Da verdadeira relação espiritual, e não há nada superior a isso, e não há nada mais purificante do que ler esses passatempos e entender isso, porque existe aí um ponto muito, qual é o termo? Um ponto muito nevrálgico, né? Uma coisa é que uma pessoa muito luxuriosa não deve ler esses passatempos, porque ela vai misturar tudo. E outra coisa é que se nós não lermos esses passatempos, a gente não vai entender o significado do relacionamento espiritual conjugal entre Krishna e suas amantes, e também não vai se purificar. Então, é um ponto muito delicado, né? Temos que ler, temos que entender com a leitura acompanhada das explicações dadas por Prabhupada, e antes disso temos que ter lido e estudado profundamente a Bhagavad Gita, entendido a filosofia de um modo geral, porque quando tentamos entrar nesse tema com a nossa mente contaminada e ouvimos certos detalhes da intimidade entre Krishna e as gopis, a gente vai se confundir e a gente vai cometer ofensas, né? Mas sem entender isso também, a gente vai continuar iludido também, achando que eu posso ter minhas relações românticas, isso é normal. É normal, isso é uma ilusão material. Mesmo os devotos sérios que se relacionam, os casais, é uma relação de satsanga, uma relação espiritual, não existe isso, essa coisa de relação, não dá para imitar Hare Krishna, simplesmente. Obviamente, existe uma relação ali, um casal, mas não é Madhurya, é uma relação entre devotos, é diferente. Madhurya realmente é para Hare Krishna, só eles têm essa capacidade. Então, como eu disse, hoje teria que ser breve, porque eu tenho um compromisso e é inadiável e é muito importante também. E eu sei que o tema é muito legal, o tema é o máximo, não tem nada superior a isso, daria para falar muita coisa sobre Madhurya, mas a gente vai parar por aqui. Eu nem vou responder perguntas hoje, viu, pessoal? Porque não vai dar tempo mesmo. Você vê que já tem um monte de pergunta aqui. Tem lá o Arnaldo. Pode isso, Arnaldo, ver se eu respondo a sua única pergunta. Vamos lá. Bom dia, Maharaj. As gopis já vieram neste mundo na forma de corpo material? É possível uma pessoa neste mundo chegar ao amor das gopis por Krishna? Então o corpo delas é completamente espiritual. Quando Krishna veio há 5.000 anos, ele veio acompanhado de muitos associados, todos eles tinham corpos
espirituais. O problema é que nós, quando falamos em corpo espiritual, a gente imagina uma coisa que você não pode tocar, que você não pode ver, uma coisa etérea, porque a gente tem uma influência equivocada de um conceito espírita, né, do que é espírito. Não é. Eles tinham um corpo aparentemente igual, mas completamente espiritual, porque visível para nós, né? É como, na verdade, os corpos espirituais são feitos de um elemento que não é visível ao olho nu, porque nossos olhos são feitos de terra, água, fogo, ar, matéria, mas para Krishna transformar o espírito numa forma que nós podemos ver, ele é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa. E quando ele quer revelar seus passatempos, ele vem na sua forma espiritual, traz associados, mas cria um sistema no qual mesmo pessoas com olhos materiais podem ver, agora não podem compreender, a menos que se rendam. Uma coisa a gente vê, muitos viram Krishna, por exemplo. É descrito que quando Krishna viveu como uma personalidade histórica por 125 anos, muita gente viu Krishna, teve contato, mas pouca gente reconheceu Krishna como a suprema personalidade de Deus, porque com olhos impuros, né? E um olho impuro, olhos impuros não significa só olhos materiais, mas a concepção material da nossa consciência que cria, que a gente projeta uma visão equivocada. Porque o que está acontecendo não são os olhos que veem. Os olhos não veem, o que vê é alguém que está atrás dos olhos, né? O olho não vê nada, você precisa ter uma alma ali vendo. E se essa alma está com a concepção correta, o olho ela vai ver, o olho simplesmente vai servir como instrumento para ela ver a realidade. Mas se essa alma por trás dos olhos tem uma concepção ilusória, ela vai ver de forma equivocada. Então o que vê não é o olho é só uma... Por exemplo, agora temos aqui uma câmera, né? Não ali tem que ter alguém vendo, não é a câmera que está vendo. A câmera não vê, ela é simplesmente algo físico. Por trás da câmera tem alguém me vendo. Se não tivesse essa pessoa por trás, a câmera ela não tem alma, ela não vê. Então o corpo, o olho é como uma câmera, por trás tem alguém assistindo, né? Então e Krishna tem a capacidade de se revelar de qualquer forma, ele não tem limite, ele vem a ser o bel prazer. E para ele, matéria e espírito não são diferentes, são a mesmíssima coisa. O tema é bom, o tema é polêmico, não é que é polêmico, o tema é profundo e às vezes surgem perguntas, talvez a gente fale isso em um outro momento, tá? Nós temos aqui mais, deixa eu ver quantos versos de Bhishmadeva, 1, 2, 3, 4, temos ainda uns. Eu acho que depois ele termina, aí tem só alguns comentários. Então, muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, um excelente dia, hoje o dia está lindo aqui, sol maravilhoso, agradável, outono é um clima muito bom, né? Então, está na hora de vocês digitarem algumas coisas aí e contemplarem as deidades, que a gente já vai partir. Vamos digitar quarentena transcendental, vivendo e aprendendo com Prabhupada. Fica com Krishna.
mistura. Vrindavana no principal lugar, Gopibhava, aí os outros dois mundos. Perguntando novamente. Sim.